Isso quer dizer que a descrença em Deus se segue necessariamente do método cartesiano, embora Descartes afirme o contrário. E se você pode colocar em dúvida tudo o que existe, com muito mais razão ainda você colocará em dúvida aquilo que você não vê, que você não enxerga e do qual você não tem nenhuma experiência. Uma coisa se segue necessariamente da outra. Então, Descartes reitera a todo momento que o objetivo dele é converter os pecadores, tá certo? E trazer todo mundo para a Igreja Católica. Tá certo? Mas o que ele está fazendo é botar todo mundo para fora, exatamente como aquele vento do Espírito da Verdade o afastou da Igreja. Eis aí a máscara, né? Então, o Etienne Cuvier, ele aproveita alguns elementos de um livro que eu não li, que acabei de encomendar, mas que eu vi aqui citado, que é interessadíssimo, de Maxime Leroy, que se chama Descartes, le philosophe au masque. Descartes, o filósofo com máscara. Tá certo? Então, quanto mais eu cavo neste terreno, vamos dizer, da cultura do fingimento, tá certo? Mais elementos eu descubro para sustentar a minha hipótese de que toda a filosofia moderna foi uma imensa encenação. Ou seja, não era apenas Maquiavel, foi o primeiro, que disse: eu não digo nenhuma verdade que eu conheço, mas que quando encontro uma verdade eu a escondo. Não foi só ele que fez isso. Ele fez isso, Newton fez isso, Galileu fez isso, Descartes fez isso, e praticamente todos os filósofos do ciclo moderno fizeram isso. Então, quando você rastreia um pouco mais, fala: mas de onde vem essa coisa do fingimento? Por que isto? Por que fazer isso com tanta vamos dizer, persistência? Tá certo? O que custa você dizer a verdade como você a vê? Eles são capazes de fazer isso, tanto quando eles querem, eles fazem. Por que o fingimento se tornou tão importante? Então, vamos dizer, olha, eu não sei, não tenho nenhuma resposta para isso. Tá certo? Eu creio que eu sou, vamos dizer, o primeiro sujeito que levantou esta questão da cultura do fingimento como origem de toda o ciclo moderno, e o que explica por que depois de 2 ou 3 séculos isso levou a uma confusão tão inextricável que se chega àquele ponto que tinha sido previsto por Giordano Bruno. Ele disse: se vocês continuarem assim, vocês vão duvidar de que vocês mesmos existem, né? Então, nós podemos dizer então que esse ciclo moderno ele se origina de uma operação destinada a encobrir essas mesmas origens. Ou seja, a história que nos é apresentada é uma, e essa história foi montada justamente para encobrir a verdadeira história. Então, o intuito de mentir, o intuito de fingir está ali desde o início. E se você procurar direitinho, você encontra várias declarações desse tipo. E, por exemplo, nos ensaios de Michel de Montaigne, onde você vê que, e você lê todos os comentadores de Michel de Montaigne, eles vão lhe dizer o seguinte: eles vão dizer: não, Michel de Montaigne é o primeiro sujeito que ele descreve os seus estados interiores, as suas experiências, com uma notável sinceridade, né? Ele fala de si mesmo. Bom, só muito recentemente começaram a aparecer estudos que abordam os procedimentos retóricos de Michel de Montaigne e chegam à conclusão de que todo este negócio é tudo montado para dar uma certa impressão, para exercer um certo efeito cultural. Quando nós rastreamos, vamos ver se existe uma tradição do fingimento e da mentira. Eu digo: existe. Existe, e nós encontramos exemplos dela, vamos dizer, primeiro florescimento geral de mentira e fingimento, justamente na origem da gnose. Então, conforme explica o próprio Etienne Cuvier nesse livro admirável, livro maravilhoso, né? Um pouco confuso, mas ainda assim
Ele é um pouco desordenado, porque é constituído de uma série de ensaios que ele publicou numa revista, depois juntou tudo e fez esses 4 volumes. Não é uma obra seguida. Então você tem que ler as várias coisas e depois juntar os vários pedaços, né? Ele diz o seguinte: durante muito tempo se acreditou que a gnose fosse uma espécie de sincretismo, quer dizer, uma fusão de elementos que vinham do Oriente com outros elementos gregos, judaicos, etc, etc, etc. E ele diz que depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, se sabe que não foi nada disso. A gnose não se compunha desses elementos, né? Ela apareceu, ela era um treco original, completamente novo, e ela simplesmente usou esses vários elementos de tradições anteriores para se enfeitar e para se cobrir de um prestígio que ela não tinha, criando, portanto, uma série de linhagens espirituais perfeitamente inexistentes e criando uma unidade fictícia entre elementos que eram completamente díspares e inconexos. Então ele cria essa tradição dos grandes iniciados, né? Então junta-se Orfeu, Moisés, Pitágoras, Buda, etc, etc, como se todos estivessem mais ou menos dizendo a mesma coisa, tá certo? Mas evidentemente é apenas um reforço retórico dado à gnose. E qual é o fundamento, vamos dizer, o objetivo direto da gnose, né? Quando ela surge? Existe um certo consenso na Igreja Católica de que o fundador da gnose foi Simão o Mago, o famoso adversário de São Pedro, o primeiro Papa. E você vê que em todo o ensinamento de Jesus Cristo, ele não te dá nenhum acesso direto, vamos dizer, ao conhecimento último da verdade. Ele não te dá nenhum fundamento de certeza. Ele anuncia uma possibilidade, quer dizer, você pode chegar, né, até Deus se você fizer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que se reformar, né? Você tem que deixar de ser mentiroso, filho da puta, etc, etc. E você tem que, vamos dizer, se modelar de novo, tá certo? A imagem da perfeição divina, que te criou originariamente, da qual você foi afastado pelo pecado original. Então, na medida em que você vira um homem novo, então algo você pode saber de Deus. Mas mesmo assim você não vai saber tudo. Tá certo? O que você vai ter é o acesso à salvação. Você vai ter uma experiência, vamos dizer, parcial, como se fosse um ensaio geral. Você pode ter momentos de percepção da sua imortalidade, mas você não vai ter aquela certeza definitiva. Quer dizer, você vai viver na insegurança. Quer dizer, o seu conhecimento que você vai ter disso vai ser sempre imperfeito. E é por isso que precisa a fé. Quer dizer, aqueles poucos momentos de inspiração que você teve, você tem que permanecer fiel a eles. Porque a nossa tendência é esquecer. Quando eu expliquei aqui o negócio do conceito de imortalidade, eu digo, bom, você tem aquela... Naquele momento você tem a percepção clara de que você é uma alma imortal, mas 5 minutos depois apagou tudo. Porque o cérebro, né, com a sua atividade incessante, ele encobre aquilo, e o cérebro é o elemento da simples natureza física que está afetado ali pelo pecado original, e quase tudo que o cérebro produz é besteira, né? São as ideias ociosas, são, como diz a Bíblia, pensamentos da carne e do sangue. Quer dizer, não é você que está pensando, é a carne e o sangue que estão produzindo por automatismo milhares de ideias, sentimentos, imagens, etc., que encobrem tudo e te estupidificam de novo depois de você ter tido aquela intuição maravilhosa. Então, mesmo quando você tem um acesso, vamos dizer, a verdades fundamentais, você as esquece. E na hora que você esquece, o que você faz? Você nega, como o próprio São Pedro veio a negar Jesus Cristo. Quer dizer, não conhece esse cara. Tá?